Na manhã desta segunda-feira, 16 de maio, o deputado federal Arnaldo Jardim esteve em Batatais para uma visita ao Sindicato Rural. Arnaldo Jardim foi secretário da Agricultura e presidente da Frente Parlamentar em defesa do setor sucroenergético. Defendida como política para baratear os combustíveis do país, a permissão do governo federal para que as usinas vendam etanol hidratado diretamente aos postos não teve praticamente efeito sobre os preços nas poucas vezes em que foi exercida. Primeiro, tinha um problema de legislação e nós votamos. Nós trabalhamos, aprovamos agora que, ao contrário, só para que todos entendam, Rodrigo, você está explicando também, hoje há uma regra, ou havia uma regra, em que a usina vende para uma distribuidora, a distribuidora faz ali a mistura ou vende só o etanol e aí a distribuidora devolve ao posto de gasolina. Então, há uma andança realmente do etanol. Se justificava isso porque os distribuidores têm maior capacidade de armazenamento, distribuem, coisa que não se pode ficar estocando o etanol na usina, mas não justifica não vender direto. Então nós fomos a favor, aprovamos a venda direta, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, está fazendo a regulamentação, já está pronta para fazer isso, e o último degrau que precisa é da Receita Federal estabelecer o novo regime de tributação, porque antigamente você pagava uma parte do PIS/COFINS na usina, outra na distribuidora. Como agora você vai ter a venda direta, você muda para monofasia, é assim que é o nome técnico do tributo. Então, a Receita precisa publicar a norma e, feito isso, vai deslanchar aquilo que nós já autorizamos na Câmara, venda direta do etanol da usina para o posto de gasolina, no final, de combustível. Pode abaixar o preço? Sim. Nós não temos dúvida de que isso é uma contribuição para baixar o preço. Nesse sentido, nós votamos também a nova regulamentação do ICMS, tá certo? E votamos também uma diminuição do PIS/COFINS. É um esforço para tentar fazer com que esse preço dos combustíveis, que está um absurdo, possa de alguma forma ser controlado. O deputado federal comentou também sobre a possibilidade de diminuir a mistura de etanol na gasolina e a mistura do biodiesel. Nós ficamos muito preocupados com relação a isso e discutimos isso muito seriamente. Lá no encontro, depois disso, o presidente Arthur Lira discutiu com o ministro Paulo Guedes e o ministro Paulo Guedes acabou arquivando essa ideia. No meio desta semana que nós estávamos, houve uma mudança, mudou o ministro de Minas e Energia. E o novo ministro realmente veio com essa ideia de diminuição da mistura do etanol. Primeiro, um cálculo errado, porque o etanol, se diminuíssemos, ele ia encarecer a gasolina, porque ele é a parte mais barata. Hoje, quando você vai num posto, adquire 1 litro de gasolina, na realidade você está pegando de gasolina chamada a gasolina que vem do petróleo, você tem ali 73%, 27% é etanol, que já vem na bomba misturado. E não fosse o etanol, que é mais barato, você pagaria um preço mais caro pela gasolina. Então, essa proposta do governo foi momentaneamente arquivada e é muito importante que a gente continue atento para preservar essa produção do etanol. A invasão russa à Ucrânia gerou uma crise energética em todo o mundo. Na oportunidade, o deputado falou sobre a importância da difusão dos biocombustíveis, em especial o etanol. Olha só a situação que nós vivemos. Quais são os principais polos de produção de petróleo do mundo? Primeiro, o Oriente Médio. Ali, Arábia Saudita, países árabes, tudo mais, que é uma região sempre muito conflagrada politicamente. Nós temos um outro centro de produção na América Latina importante, que é a Venezuela, com uma crise permanente há muito tempo, e a Venezuela se desmanchando, infelizmente, enquanto país. O terceiro polo, que não abastecia aqui diretamente, mas abastecia de gás e de petróleo a Europa, era exatamente a Rússia e a Ucrânia, e o conflito lá veio. Então, olha que coisa que é para prestar atenção e tirar lições. Todos os principais polos de produção estão hoje conflagrados politicamente, estão instáveis, né? Então, ao lado da questão climática, mudança climática e tal, soma-se essa instabilidade, isso reforça muito a importância dos combustíveis renováveis. Nós estamos falando tanto de fontes alternativas de energia, como solar, eólica, que nós estamos caminhando nesse sentido, mas nós estamos falando do combustível especificamente, é do etanol, é do bioquerosene, é do biogás e o biometano,
que nós estamos acreditando que isso vai ser a nova vertente aí, que vai crescer de uma forma muito extraordinária. Nós estamos falando do biodiesel e do etanol. Então, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer isso, porque isso é verde e amarelo, tem a nossa marca, isso é o Brasil e, além disso, é amigável ambientalmente, gera empregos muito mais. Arnaldo esteve em Nova York na semana passada para participar de uma série de eventos que aconteceram no setor de etanol e biocombustíveis. Rodrigo, uma manhã extremamente feliz para todos nós, falo nós batataenses e brasileiros, porque o deputado federal Arnaldo Jardim, na minha opinião, faz um trabalho legislativo macro, não é? Defendendo temas extremamente importantes, como ele acabou de dizer, a questão do etanol, a produção do etanol no Brasil, a questão do açúcar, a questão ambiental, não é? A sustentabilidade, são questões que o mundo, né, nós e o mundo clamam por trabalho e por cuidados. E a gente tem no deputado Arnaldo a certeza desse trabalho ferrenho, defendendo essas bandeiras. A guia agora é receber as orientações, tanto do Sindicato Rural, com que nós temos mantido essa relação de parceria, que a vereadora Marilda Covas, nós temos buscado atender entidades, tratado de questões que são relevantes para a cidade, tenho feito a mesma coisa, recebido lá em Brasília, em São Paulo, também o prefeito municipal, o Juninho Gaspar também, e esse o nosso sentido, vir aqui, receber as reivindicações e perfilar ao lado aqui da nossa Batatais. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia, a Rádio e TV Claretiano FM.